Bom, vamos lá. O que é a questão fundamental que a gente teria que ver nessa crise política nacional? Acho que primeiramente nós temos que compreender uma coisa que para muitas pessoas está ficando cada vez mais claro, né? Mas a gente precisa lembrar que o país foi pego de surpresa. Quais são os objetivos do golpe de Estado e que levou a essa crise política? Quer dizer, o que aconteceu? Nós temos que entender que sob a cobertura da mudança de um governo que teria cometido ilegalidades ou que estaria envolvido na corrupção, houve uma completa reorientação da política econômica e inclusive da política do Estado Nacional Brasileiro. Todo mundo deve se lembrar que, e isso é uma coisa que hoje está esquecida, que no momento que começou a campanha pela deposição da Dilma Rousseff, os golpistas haviam articulado uma denúncia muito grande contra ela de corrupção. Nós temos que lembrar, é interessante lembrar essas coisas, que a denúncia de corrupção ela estava vinculada à Petrobras. Por que Petrobras? Por dois motivos fundamentais. Um, que o capital estrangeiro tinha interesse na Petrobras, mas também, e a gente esquece disso daí quando a gente está discutindo, porque a Dilma Rousseff, na carreira política dela no governo do PT, esteve muito envolvida com a Petrobras. Então os golpistas tinham certeza absoluta de que, investigando a Petrobras, eles encontrariam problemas de corrupção que envolveriam a presidenta da República. Mas, curiosamente, todo o processo da Petrobras, onde houve delações, onde houve muita manipulação para fazer vir à tona as denúncias de corrupção, por exemplo, prender uma pessoa por suspeita, deixar a pessoa presa, ameaçar a pessoa de não soltar a pessoa para que a pessoa revelasse alguma coisa da Petrobras, não apareceu nenhuma denúncia de corrupção contra a presidenta Dilma Rousseff. Isso daí desconcertou um pouco os golpistas que tinham planejado o golpe para 2015. Eles foram obrigados a reorganizar o golpe, a criar uma outra acusação para tirar o governo, que foi a acusação das chamadas pedaladas fiscais. Quer dizer, a acusação nesse caso é uma acusação completamente absurda. Significa simplesmente que ela teria pego um empréstimo sem autorização do Congresso e tal. Na realidade, a acusação contra ela era uma tecnicalidade contábil. A presidenta da República, eleita por 54 milhões de votos, foi derrubada por uma tecnicalidade contábil porque não conseguiram encontrar, nem mesmo com processos forçados de delação, etc., etc., uma denúncia de corrupção contra ela. Isso é muito interessante de lembrar porque coloca em evidência o caráter organizado e conspirativo do golpe. E também coloca em evidência que o golpe tinha os seus propósitos, que eram de mudar a política vigente no Brasil, e essa mudança foi realizada através da reforma da CLT, da lei da terceirização, da tentativa de mudança da Previdência, do mega ajuste fiscal que foi feito logo no começo do governo Michel Temer, etc. e tal. Uma política que foi uma política de duro ataque à economia nacional, de entrega da economia nacional e de ataque aos direitos sociais do povo brasileiro, que perdeu muito, em apenas 2 anos, perdeu direitos aí que haviam sido conquistados há quase 100 anos atrás. Uma coisa muito dura. Bom,
Esse fato, isso eu acho que é muito importante, ele é um fato decisivo do golpe. Né? Muita gente tem a curiosidade de saber por que é que o povo brasileiro não reagiu, ou se o povo apoiou. Algumas pessoas dizem que a direita era majoritária, derrubou o governo nas ruas, etc. e tal. Há uma enorme confusão política em torno desse tema. Né? A verdade, no entanto, concreta é a seguinte. Primeiramente que no Brasil, né, devido a uma relativa situação de desemprego, de deflação, uma série de outras coisas, desemprego que eu digo no setor industrial, as lutas populares estão congeladas, vamos dizer assim, há muitos anos. Esse foi um primeiro fator que levou à ausência de uma mobilização maior contra o golpe. O governo do PT, né, 14 anos de governo do PT, que tomou uma série de medidas para melhorar a situação social da população, medidas de reforma social, ajudou a manter essa situação. Quando o Lula subiu ao poder em 2002, nós tínhamos uma situação que era uma situação que estava na véspera de uma explosão social, acompanhando o que estava acontecendo em todo o continente latino-americano, que já havia acontecido na Argentina, o que já havia acontecido na Venezuela, na Bolívia, no Equador, e que, embora não tivesse se manifestado com tanta força, estava presente em todos os países do continente de uma maneira ou de outra, que era uma reação popular aos resultados da política neoliberal. A política neoliberal levou o continente todo, inclusive os Estados Unidos, o país mais poderoso do continente, um país imperialista, a uma verdadeira situação de catástrofe social. Por exemplo, nos Estados Unidos hoje existem aí mais de 60 milhões de miseráveis, que é uma coisa absurda, dado que nós estamos falando do país com o maior PIB do planeta, um país que domina a economia de vários países, que tem uma quantidade gigantesca de empresas multinacionais e tudo mais. Se a situação dos Estados Unidos é tão grave, imaginemos a situação de países pobres como o Paraguai, como o Equador e etc. E a Bolívia, por exemplo. Né? Aquilo que se manifestou nos países mais débeis como uma verdadeira explosão popular de características revolucionárias, começou a se manifestar como uma crise social muito grave nos países mais poderosos, como o Brasil. Quando Lula sobe ao poder, né, depois que a burguesia havia feito o impossível para que ele não chegasse ao poder nas últimas 3 eleições, nós temos um sinal, né, de toda a classe dominante do continente, de que era preciso ter um partido que abrisse a válvula de pressão, porque senão a panela de pressão ia explodir. E esse partido teria que ser um partido de esquerda, um partido de reformas sociais, como foi o PT. Né? Então, agora, depois de anos de derrota dos partidos de direita, que levaram adiante essa política de catástrofe, muita gente esquece disso também na discussão, né? Que o golpe é uma tentativa daqueles que fracassaram diante do povo, que levaram o país a uma situação de catástrofe social, de voltar sem a aprovação popular. Essa é uma característica fundamental do golpe. Essa é uma característica fundamental do golpe no Paraguai, no Chile, num certo sentido, no Equador, na Bolívia, na Venezuela, em todos os lugares. Quer dizer, voltar ao poder, mesmo tendo sido rejeitados pelos resultados da sua política, para colocar em prática a mesma política, tá, que levou a que se produzisse uma explosão em todo o continente.
Em alguns países não chegou a haver essa explosão, o caso do Brasil, o caso dos Estados Unidos, mas na maior parte nós temos isso daí. Então, nós temos essa definição do golpe, que é muito importante, e o mais importante de tudo é que depois de 2 anos, né, com o golpe de Estado, nós estamos voltando a uma situação que era a mesma situação catastrófica da época do governo neoliberal do FHC, né, voltando muito rapidamente. A política dos golpistas fracassou totalmente, né? Eles não o grande problema, aqui vale um comentário, eu acredito, o grande problema da política golpista, ele é nem tanto econômico como político, né? Os golpistas chegaram ao poder, como eu falei no começo, tentando pegar a população de surpresa, mas rapidamente, à medida que eles começaram a colocar em prática um programa de terra arrasada na economia, a população começou a se deslocar para a esquerda e para a oposição ao golpe. E isso gerou uma instabilidade que dificulta, né, a estabilização da economia nacional. Por exemplo, nesse momento aqui, como resultado dos sucessivos fracassos dos golpistas, nós temos uma situação grande de fuga de capitais, né, e o dólar, né, está batendo já na casa dos R$4, sendo que, historicamente, o dólar havia sido colocado na faixa de R$2 para R$3. É até difícil de prever o que vai acontecer, porque o governo é um governo totalmente liquidado, né? Mas nós poderíamos ter aí se a coisa continuar a se desenvolver da mesma maneira, nós poderíamos ter até uma inflação no Brasil, que seria uma coisa extraordinária, né? Os golpistas usaram muito o espantalho da situação venezuelana, né, de hiperinflação, de hiperdesvalorização cambial, e agora estão levando o Brasil exatamente pelo mesmo caminho, com a diferença de que o Brasil não é um país que está sendo conscientemente boicotado pelo mercado financeiro internacional, e a Venezuela sim, a Venezuela tem um embargo, tem boicote dos Estados Unidos e outros países, né? Mas o fato é que o governo Temer, o governo golpista, não é capaz de apresentar aos investidores internacionais a ideia de que as coisas vão entrar no eixo e de que o capital investido no Brasil vai ser remunerado. Por isso nós temos uma fuga de capitais extraordinária, né, que se acentuou com a crise da Petrobras, né? O governo enfrentou-se com os condutores, com os motoristas, né, de caminhão, os caminhoneiros, e foi completamente derrotado, e a Petrobras chegou a cair mais de 20%, mais de 25% na Bolsa de Valores, levando a Bolsa de Valores mais importante do Brasil, a Bovespa também quase à lona, e provocando uma desvalorização cambial enorme, que é um clássico sintoma da fuga de capitais. O pessoal está falando aqui, não, é muito perigoso, muito arriscado investir. E a causa de tudo isso, em última instância, é política. O governo não tem confiabilidade dos grandes tubarões, dos grandes especuladores do mercado financeiro internacional, né? E ele não tem como recuperar essa credibilidade também, né? Isso daí nos leva a um segundo aspecto da questão, que eu acho que é muito significativo, né? Que é o problema Lula. Qual que é o problema dos golpistas? Os golpistas, eles precisavam de um governo que tivesse estabilidade, solidez, autoridade política diante da população para levar adiante o plano dos investidores internacionais. Para fazer isso daí, eles precisariam ter mantido uma certa credibilidade do governo Temer, do governo golpista do Temer, até as eleições, realizado as eleições e eleito um governo que tivesse a aparência dessa credibilidade e que fosse apoiado, né, por uma parcela expressiva dos grandes capitalistas brasileiros e internacionais. Bom, aí, no meio do caminho,
constatou-se que toda a política de denúncias de corrupção e tudo não surtiram o efeito de liquidar o partido mais importante da esquerda nacional, que é o PT, e a candidatura do Lula. Lula foi condenado num processo que é totalmente grotesco, né? Passaram por cima da Constituição para colocar ele na cadeia, e apesar dele estar condenado, preso, de haver uma campanha quase 24 horas por dia contra ele na imprensa, de todos os lados, ele é o candidato, a gente já não diria favorito, já se transformou num candidato quase que imbatível nas eleições. Bom, esse é o problema, porque como fazer eleições se você não consegue se livrar do problema Lula? Você pode tirar ele das eleições, logicamente, mas isso significa que a população vai ficar satisfeita com o resultado eleitoral? Não. Todo mundo já sabe no Brasil que uma eleição, né, onde o principal candidato, o candidato vitorioso, e que é um candidato que se opõe à situação catastrófica que o país está atravessando, não pode concorrer, não é uma verdadeira eleição. Então, os golpistas estão num dilema. Se o Lula participa das eleições, a crise vai ser enorme, porque ele é um candidato com muita popularidade. Se ele não participa, a crise vai ser enorme, porque as eleições não vão ter credibilidade nenhuma. E as eleições precisariam produzir um governo com credibilidade para poder controlar a situação. A fraqueza, nós tivemos aí uma lição em primeiríssima mão do significado econômico da fraqueza política de um governo. Durante um longo período, a própria imprensa de direita que deu o golpe estava mostrando que o governo tinha 3 a 5% de aprovação, o governo Temer. E todo mundo olhava como se isso daí fosse um detalhe sem importância. Que importância tem que o governo tem 3 a 5% de popularidade se ele não cai? Mas aí, quando o governo aplicou uma medida que afetou um setor expressivo da população, como foi o aumento dos combustíveis, a população não respeita essa medida, porque o governo não tem autoridade, o governo não tem credibilidade, não tem prestígio popular. E daí surgiu a greve dos caminhoneiros. E a greve dos caminhoneiros produziu resultados econômicos concretos. Fez o governo recuar, fez o presidente da Petrobras, que é um homem do mercado financeiro internacional, pedir demissão. Quer dizer, criou uma situação de caos e colocou o governo andando para trás, produzindo tremendos resultados econômicos. Quer dizer, você precisa de um governo que seja capaz de governar. Não adianta colocar qualquer pessoa. Você não pode inventar um governo. Você tem que ter um plano, você tem que ter uma política que permita que o governo tenha, não apenas seja eleito, como tenha a capacidade de governar. Nós temos que lembrar aqui o exemplo da Argentina, o caso da Argentina. A Argentina teve dois mandatos do governo altamente catastrófico, destrutivo, do ex-presidente Carlos Menem, da ala direita do partido peronista justicialista argentino. Levou o país a uma situação de catástrofe muito maior do que a do Brasil. Naquele momento na Argentina, em algumas províncias, as províncias tinham 80% de desemprego. Imaginem vocês o que é isso daí. Você tem um estado, vamos supor, como no Brasil, assim, o estado de Pernambuco, vamos supor, com 80% da população desempregada. A população argentina, antes do Argentinaço, que foi no ano 2000, chegou a invadir e tocar fogo em mais de 5 palácios provinciais, mais de 5 sedes de governo provinciais. O fechamento de estradas do chamado movimento piqueteiro, né, piqueteiro justamente porque fechavam as estradas, faziam piquetes, chegava na casa assim dos milhares de estradas. Bom, aí o governo saiu
E a burguesia procurou manter a mesma política, trocou de partido, botou o partido que seria de oposição, que é o Partido Radical, e colocou o governo Fernando de la Rúa. Só que o governo entrou com uma política que a população já tinha rejeitado totalmente. Ninguém estava disposto a pegar aí a segunda onda do mesmo remédio. E o governo começou a cair no dia em que ele foi empossado. Ele ganhou as eleições, né? Isso aí mostra como as eleições são manipuladas, mas no dia que ele entrou na Casa Rosada, ele começou a cair. E acabou dando lugar a uma verdadeira insurreição popular na Argentina, que derrubou não só esse, como outros governos que tentaram colocar no lugar, até que se realizou eleições e colocaram um governo de esquerda com um programa para reverter aquela política. Então, se nós atentarmos para esse caso da Argentina, que é um caso muito importante, nós podemos entender o caso do Brasil. Não basta ganhar a eleição, não adianta eleger um de la Rúa brasileiro. O governo não se sustenta. Pode ser pior do que perder as eleições em determinado sentido. Então, a direita brasileira ela está colocada diante desse problema gravíssimo, seríssimo. Se eles não trocarem o Temer, se eles não conseguirem eleger um governo do agrado dos mercados financeiros internacionais, a situação política brasileira pode se transformar numa situação completamente caótica. Isso se a gente considerar que ela já não é caótica hoje, né? Que a gente poderia facilmente considerar isso daí. E aí, no centro dessa situação, o que nós temos? O problema Lula, porque a presença política do Lula, ela desmascara as tentativas de dar um golpe eleitoral, de concluir o golpe com eleições. Esse é o problema. A burguesia até já criou um candidato de aparência esquerdista para levar adiante essa política, que é o Ciro Gomes. É uma alternativa na situação, né? Ciro Gomes, por exemplo, que alguns setores apresentam como sendo candidato de esquerda, declarou que ele vai suprimir o déficit primário do Brasil em 2 anos. Para fazer isso daí, ele vai ter que transformar o Brasil numa espécie de campo de concentração de Auschwitz, com o pessoal com aquela perninha magrinha que encontraram nos campos de concentração. Porque como é que ele vai fazer? A situação nacional já é gravíssima, nós temos 15 milhões de desempregados. Se ele vai apertar ainda mais, né, a situação orçamentária, quer dizer, vai cortar assistência social, e vai ter que cortar investimentos e tudo mais, isso aí só vai levar o Brasil a uma situação absolutamente insustentável. Então, nós estamos diante dessa situação. Eu diria até, né, eu tenho uma vida política de 40 anos. Eu diria que essa situação aqui, do ponto de vista da administração pública do governo, ela é a mais grave desses 40 anos de vida que eu tenho, de vida política que eu tenho. Até a ditadura estava numa situação melhor. A diferença entre a situação atual e da ditadura é que a situação da ditadura gerou uma crise política entre as massas populares muito grande, né? Mas economicamente e também do ponto de vista da autoridade política e do suporte que o governo tinha, porque os governos da ditadura eles tinham um certo apoio do partido da oposição, o MDB. Esse governo não tem apoio de ninguém. Ele está pendurado no ar. Ele tem apoio dos partidos que foram rejeitados pela população. Partidos que perderam a eleição e tudo mais. Então, uma situação gravíssima. O último elemento da análise, né, eu tenho falado isso daí em todas as oportunidades, acho que é importante repetir, é o problema da orientação dos movimentos populares. Nós tivemos aí a greve dos caminhoneiros e a esquerda nacional falhou de uma maneira muito brutal em não intervir. Ficou assistindo. Quando a CUT, um setor da CUT, chamou a greve dos petroleiros, já era tarde demais. Perderam o andamento da situação, perderam a hora, né?
se atrasaram, aí perderam a hora. Nesse caso foi fatal. E quando eles lançaram a greve dos petroleiros, a greve dos caminhoneiros já estava sendo desmantelada pelo Exército. Aí os tribunais ameaçaram os petroleiros com multas diárias de 2 milhões de reais por sindicato. Quer dizer, isso aí daria uma espécie de multa para o conjunto dos sindicatos de cerca de 70 milhões por dia. Uma coisa absurda, que mostra que nós vivemos numa ditadura, porque nenhum país democrático pode proibir uma greve com a ameaça de 70 milhões de multa diária, né, contra trabalhadores. É totalmente absurdo. Bom, também eu acho que eles não deveriam ter recuado, né? Os petroleiros já fizeram greve antes contra multas dessa magnitude, porque a situação política exige. Mas, enfim, perderam o trem da... Não perderam o trem da história, né, mas perderam pelo menos o ônibus local, né, para se inserir na situação política, porque a esquerda deveria ter chamado uma greve geral. Cada vez mais a esquerda se encaminha para o terreno mais favorável à manipulação dos golpistas, que é o terreno institucional, né? Esse é muito favorável, embora um grande número de pessoas no Brasil, em todos os lugares, já tenha percebido, pela experiência, que esse terreno não é favorável. Não se conseguiu nada até agora aí, e que seria necessária uma mobilização. Os condutores conseguiram comprovar também a importância da mobilização contra o governo. Eles paralisaram, eles não foram discutir no STF, eles não mandaram nenhum tipo de processo para o judiciário, eles não pediram nada ao Congresso, eles paralisaram o país. E falaram para o governo, ou você muda de política, ou o país vai ficar parado. Aí o governo tentou fazer chantagem, dizer que a população estava sofrendo, né? Eu vi hoje na imprensa, acho que no Estadão, um maluco falou assim que a greve dos condutores sacrificou milhões de vidas. Bom, tudo bem, mas não é assim, né? Você não é a bomba de Hiroshima, não sacrificou vida nenhuma, o pessoal ficou uns 4 dias sem gasolina, não tem nada a ver com sacrificar vidas. Ninguém morreu, nada. Né? Depois greve é assim, eu acho que também isso a população brasileira está aprendendo. Se a greve não causar incômodo para ninguém, melhor não fazer. Justamente você usa a arma para colocar os outros contra a parede, né? Tem que causar uma certa situação para poder obter um resultado. Os condutores mostraram o caminho. A esquerda vai aprender essa lição? Difícil de saber, mas o povo, sim, o povo com certeza já aprendeu a lição. Todo mundo está olhando e falando, o governo é fraco, se tiver uma grande mobilização popular, o governo vai ser obrigado a recuar, a situação vai ficar difícil, etc. e tal. O que é uma grande conquista em todo esse período de quase 3 anos já de luta contra o golpe. Né? Nós chegamos a um ponto em que a compreensão popular do problema se transformou numa compreensão bastante profunda. Do nosso ponto de vista, né, nós desde o começo chamamos a formação de comitês de luta contra o golpe, né, formaram-se efetivamente, o PT aderiu a essa proposta, lançou a proposta também, formaram-se centenas de comitês, eu acho que eles estão se formando cada vez mais à medida que a experiência avança, e esse é o caminho para unificar a luta geral, porque o grande problema qual que é? Não há uma luta unificada contra os golpistas. Em todos os momentos sempre apareceu alguma maneira de dividir essa luta, de confundir essa luta. Bom, nesse momento, a unificação dos setores combativos de luta contra o golpe se dá em torno da figura do Lula, da liberdade dele e da candidatura dele, o que é uma coisa muito favorável também. Há os que tentam dizer que o Lula vai ser candidato, não adianta insistir, tem que abandonar o Lula na cadeia, deixar ele lá e apoiar o Ciro Gomes, mas muita gente, a maioria das pessoas mais conscientes não querem seguir esse caminho e não aceitam esse pragmatismo inconsequente que está sendo apontado. Daí o fato de que há uma mobilização cada vez maior em torno do problema do próprio Lula.
Tá? Eu acho que esse é o caminho para derrotar o golpe. E por isso também nós estamos convocando, nós que eu digo o PCO e esses comitês, estamos convocando uma conferência nacional aberta a todos que queiram participar, debater o problema para os dias 21 e 22 de julho, onde nós esperamos uma grande participação, inclusive de brasileiros que estão na Europa, que formaram comitês aqui também, né? Nesse sentido, a conferência poderia ter um caráter até internacional. O PT, depois de muita confusão e vacilação, decidiu se lançar de maneira mais agressiva na candidatura do Lula. Da nossa parte, nós não temos a ilusão de que as eleições vão ser, do ponto de vista imediato, o caminho pelo qual a crise vai se resolver. Nós achamos que vai haver bastante crises antes de que qualquer problema eleitoral possa se colocar. Mas, de qualquer maneira, a candidatura do Lula é mais do que uma candidatura para as eleições. Ele representa todo um sentimento e toda uma mobilização de oposição ao golpe. Né? Nesse domingo agora, acho que é domingo ou sexta-feira, não sei, vai haver o lançamento nacional da candidatura do Lula. Nós vamos participar, que nós estamos apoiando a candidatura dele, e eu acho que são iniciativas importantes no sentido de consolidar a candidatura dele. Ele saiu um pouco da posição defensiva em que ele estava, ele fez uma declaração essa semana agora para o Frei Beto falando o seguinte, que por que eu tenho que abandonar a minha candidatura se eu tenho mais votos do que todo mundo junto? Que é verdade, ele tem mais votos do que todos os outros candidatos juntos. O que é absurdo pedir para o candidato que tem mais votos abandonar a candidatura, né? Só numa situação muito estranha, muito anômala, que alguém poderia fazer isso. Eu falei para várias pessoas, inclusive nos debates que nós fizemos aqui na Europa, porque o pessoal está todo mundo muito preocupado, né? Então, uma pergunta constante é a seguinte: é possível, existe uma perspectiva de derrotar o golpe e tal? Então, eu queria repetir aqui a resposta que eu dei, que eu acho que é uma coisa importante. É possível, é perfeitamente possível, os condutores mostraram isso daí, mostraram que o governo é fraquíssimo e que um movimento popular organizado é muito forte diante do governo. Agora, se vai haver essa derrota, vai depender da orientação política geral do movimento, de superar as divisões e a confusão que estão reinando nesse momento. Mas que é possível, não é nenhuma especulação. A greve dos condutores abalou o governo de uma maneira irreversível, o governo está acabado. E mostrou a força da população, porque os caminhoneiros, só para concluir, eles são uma categoria assim um pouco fora do comum, né? Eles não são um sindicato de trabalhadores, eles são meio que uma categoria um pouco meio trabalhador, meio de classe média, porque muitos são proprietários. Então, nesse sentido, ao contrário do que o pessoal poderia pensar, é um movimento que tende a ser fraco. Né? Por exemplo, é muito mais coesa e muito mais forte uma greve de petroleiros do que um movimento de caminhoneiros. A não ser que os caminhoneiros estejam aí sendo manipulados por algum setor de direita. Mas é difícil. Vocês imaginem, por exemplo, unificar, sei lá, 10, 15, 20 mil pequenos proprietários, cada um com seu interesse, cada um com seu caminhãozinho, etc. e tal, em torno de um interesse comum. É complicado. Petroleiro, não. Todos têm um interesse comum. Eles têm sindicatos, eles têm uma Federação Nacional de Petroleiros. Os metalúrgicos é a mesma coisa, os correios, os trabalhadores do correio é a mesma coisa, os bancários é a mesma coisa, professores é a mesma coisa. Quer dizer, nesse sentido, o movimento sindical organizado de trabalhadores assalariados é muito mais poderoso que os caminhoneiros. Se os caminhoneiros lançaram o governo na lona, imagine um movimento organizado das principais categorias sindicais brasileiras. Né? A CUT, por exemplo, tem 7 milhões de sindicalizados nos seus 4 mil sindicatos. Se 400 sindicatos desses entrassem em greve, condutores de ônibus, metroviários, petroleiros, etc., o governo caía.
Essa é uma realidade. Os planos dos golpistas de manipular a situação institucional iriam todos por água abaixo. Então, esse problema, nesse momento, ele tem que ser considerado com muito cuidado, com muita atenção, porque nós estamos vivendo um momento decisivo da luta política contra o golpe. Por causa do microfone. Pergunta aqui, não tenha vergonha. Pergunta aqui. Só quer ver o que os brasileiros fora do Brasil estão pensando na situação. A minha pergunta, doutor Rui, é a seguinte: por que o país está nessa situação caótica, tá? As pessoas estão vendo o buraco que elas estão entrando e por que ninguém toma providência? Olha, vou procurar responder de maneira igualmente simples a sua pergunta. O Brasil, ele é como um cidadão que estivesse em casa, tranquilo, né? E fosse invadido por uma quadrilha de ladrões que decidisse levar tudo que tem na casa dele. Quer dizer, você está vivendo lá, você tem a sua televisão, você assiste seus programas de televisão, seu filme, cozinha na sua cozinha, dorme na sua cama. Aí os ladrões entram, levam sua cama, a televisão, a sua geladeira, o seu fogão, e você fica numa situação de caos. É isso que está acontecendo. Vamos dar só um exemplo que é da crise atual. Depois de muitos e muitos anos, né, para nós brasileiros somos mais velhos, que sempre ouvimos a lenga-lenga de que o Brasil não tinha petróleo suficiente, descobriu-se que o Brasil é um país autossuficiente na produção de petróleo. Nós sabemos que os brasileiros, ao contrário de muitos países do mundo, que são mais pobres, têm plenas condições de produzir qualquer derivado de petróleo, né, de construir refinarias no país inteiro, de ter a sua gasolina, etc. e tal. No entanto, a quadrilha que se apossou do governo está obrigando a Companhia Brasileira de Petróleo, Petrobras, a vender o petróleo bruto para fora e comprar gasolina dos Estados Unidos. É uma coisa absurda. É como se você estivesse sendo assaltado na sua própria casa. Quem lucra com o petróleo são investidores estrangeiros em Wall Street. A greve dos caminhoneiros é por causa do aumento extraordinariamente grande dos combustíveis. E eles continuam aumentando. E por que nós estamos sofrendo isso? O Brasil, nesse sentido, é parecido com a Venezuela, tem petróleo suficiente. Era só organizar a economia de maneira a produzir isso daí. Bom, nós somos brasileiros, a gente conhece o país onde a gente vive ou nasceu. O país é maravilhoso, tem uma quantidade, uma capacidade extraordinária. O problema é, por mais que você esteja numa boa situação, se a sua casa for ocupada por ladrões, você está perdido. O problema é esse. Não é o roubo que denunciam de corrupção, é o roubo do país. O país, enquanto tal, está sendo roubado. E está sendo roubado numa escala extraordinariamente grande. Obrigado. De nada. Eu li na imprensa, mais cedo, rapidamente, falando a Manuela, do PCB, juntamente com Boulos, que mandava um recado direto para o PT, mais ou menos nesse sentido, que se o partido insistisse em manter e não apresentar, aliás, um plano B,
o partido acabaria ficando isolado. Bom, essa é a opinião deles. E o que você pensa a respeito? Eu acho que é uma colocação absurda, porque o PT é o maior partido de esquerda do país de longe. Né? Boulos até agora não apareceu nem com 0,5% de intenção de voto. Não é, eu, por exemplo, não vou medir nenhuma força política pelo voto, muito menos no Brasil, onde o voto é uma coisa extremamente manipulada, todo mundo sabe disso, veja-se o Congresso Nacional Brasileiro. Mas para quem tem a pretensão de falar em unidade da esquerda no terreno eleitoral, teria que levar em consideração isso. Lula tem, nas pesquisas oficiais, 35% do voto. Mais um pouquinho, ou até na situação atual, né, de acordo com a lei brasileira, ele ganha a eleição no primeiro turno. Porque no Brasil, você não precisa ter 50% mais um dos votos. Basta que você tenha mais votos do que todos os adversários somados. Aí você ganha a eleição. O Lula ganharia a eleição hoje no primeiro turno. E ele está preso. O PT tem vários dirigentes presos, está sendo atacado. Tá? Essa é uma barbaridade. Por outro lado, eu acho que a esquerda deveria largar a mão de ser tão oportunista no terreno eleitoral, né, e pensar no interesse do povo brasileiro. Você falar que uma eleição é uma eleição de verdade, quando o principal concorrente da eleição está na cadeia, é participar de uma farsa muito grotesca, muito bizarra. E ninguém fala nada, né? Não faz sentido isso daí. Por exemplo, não dá para aceitar o resultado de uma eleição onde o principal concorrente não participa. É uma eleição como foi feita pelos generais egípcios depois do golpe, onde eles mataram um monte de gente. Eles colocaram o partido da oposição na ilegalidade, a maior parte do pessoal na cadeia, e concorreram sozinhos. Tudo bem, assim qualquer um ganha eleição, mas não é a expressão da vontade popular que deveriam ser as eleições, né? Eu acho que não, acho que tem que rejeitar isso daí. O pessoal deveria se preocupar com essas ambições eleitorais aí, oportunistas dos seus partidos em outro momento. O momento agora é de se unificar contra o golpe na luta, não é simplesmente um problema de arrumar um candidato. Porque a eleição vai ser uma farsa, já a prisão do Lula mostra isso. Não tem na pergunta da internet? Não deveria ser obrigado a pessoa que vai concorrer a um cargo público ter um certo nível de conhecimento? Porque, sabe, até as pessoas não entendem nada, simplesmente querem se eleger. Vai lá, se candidata e depois, como Tiririca, não sei quem lá, chega lá em cima para fazer o quê? Para apresentar o quê? O problema é o seguinte, vamos entender bem, isso é uma coisa que se questiona frequentemente. O mecanismo da representação popular, ele já pressupõe que o povo de um determinado país, onde vai haver eleições, tem que ser politicamente educado pelas próprias eleições. Quer dizer... Tem que ser doutrinado? Não. Não é doutrinado. Ele tem que ser educado politicamente. Por exemplo, se nós pegarmos aqui um país como a França, a população tem uma antiga educação política. Ela sabe como funciona o regime eleitoral, o papel do parlamento, ela passou por toda essa experiência, né? Num país como o Brasil, essa experiência já não é tão real. Lá, você tem um período de eleições, e aí as eleições também são muito manipuladas, etc. e tal.
quando a população está adquirindo experiência, vem um golpe, acaba com tudo aquilo e tudo retrocede. Tá? Então, para que o povo possa evoluir politicamente, é preciso ter a oportunidade de atuar politicamente. Se nós, num regime de representação eleitoral, colocamos uma série de mecanismos que interferem com isso daí, em nome de que o povo não sabe eleger, elegeu, por exemplo, o Tiririca, etc. e tal, apesar de que eu acho que o problema é mais complicado do que isso daí, do Tiririca, né? Mas também, o Tiririca até acho que é um problema menor. O pior é eleger uma bandidagem como tem lá do PSDB, do DEM, pessoas que são abertamente inimigos do povo, né? Mas enfim, o povo vai aprendendo pela experiência. Você vê que no Brasil a popularidade do PT é fruto de uma experiência política, de um aprendizado político. O povo aprendeu que os partidos de esquerda, eles são favoráveis, né, à melhoria das condições sociais do povo, são mais democráticos, etc. e tal. E os outros vivem atacando a população. Um dos motivos da crise é porque as classes dominantes brasileiras não podem conviver com isso que o povo aprendeu. Não dá para chegar lá com um Fernando Henrique Cardoso, um José Serra e tal, e falar assim, não, esse é o candidato que vai melhorar a vida do povo. Todo mundo vai olhar e falar, não, eu já conheço esse filme. O que ele vai fazer, ele vai acabar com o Bolsa Família, ele vai aumentar o desemprego, ele vai rebaixar os salários, ele vai criar uma situação infernal para todo mundo. Por isso que aconteceu o golpe, porque eles não conseguiram ganhar 4 eleições seguidas. É muita coisa, 4 eleições. Aqui na Europa é difícil você ter um partido de esquerda que ganhe 4 eleições seguidas. Né? No Brasil mostra um nível de evolução da população muito grande. Eu acho que o sentido da coisa é esse. A gente tem que exercitar, tá, a atividade política da população, e isso é um aprendizado, é uma educação política. E por que nós somos obrigados a votar? Bom, mas isso daí faz parte do regime eleitoral. Eu, pessoalmente, sou a favor de que o voto seja obrigatório. Porque se não for obrigatório, as oligarquias vão impedir a maior parte da população de votar. Vai ser um voto de uma minoria. Esse é um problema sério. Pergunta da internet. Seguinte. Pergunta do Renato Santos. Não, primeiro Garabini, não sei o nome, perguntou se você vai para a Itália. A gente vai dar uma passadinha em Nápoles. Qual que é o endereço do site? A gente tem um site que está divulgando as palestras. Eu acho que não está com o endereço definitivo. Tem um endereço que eu acho que chama Free Lula, se não me engano, que dá para ver onde vão ser realizadas as palestras. Vai ter uma em Nápoles. Se os companheiros puderem, aí os editores, colocar o endereço do link aqui, né, embaixo, para o pessoal ver, seria bom. Claudio Miro doa aqui para o Superchat. Obrigado, Claudio Miro. E tem uma pergunta que é a seguinte. Renato Santos pergunta: Lula não será candidato, não há mobilização e a burguesia não vai deixar ele se candidatar. Essa política de apoio incondicional ao Lula não vai arrastar a esquerda para a derrota? Bom, primeiro, nós temos que rejeitar esse prognóstico assim muito, como é que se diz, drástico de que ele não vai ser candidato. Por quê? Porque ele tem todo o direito de ser candidato, do ponto de vista legal. Então, se a gente falar, eles vão fazer isso e aquilo, vão usar um golpe, uma manipulação,
vão torcer as leis, falsificar o sistema jurídico e quebrar os direitos dele, ele não vai ser candidato, e, portanto, vamos tirar ele da corrida eleitoral, nós estamos simplesmente abaixando a cabeça diante das arbitrariedades. O meu ponto de vista é o seguinte: Lula quer ser candidato. O partido dele escolheu ele como candidato. Então, ele tem o direito de ser candidato, então nós temos que exigir que ele seja candidato. Não fazer isso é retroceder diante do golpe. É uma coisa óbvia. Até agora nós temos tido a política de não retroceder, né? No começo do golpe, quando a Dilma Rousseff foi deposta pelos golpistas, muita gente veio falar para nós e para todo mundo que estava no movimento de luta contra o golpe que a gente tinha que largar a Dilma no meio da rua e ir embora, porque a Dilma não podia voltar. Não, não é assim que se faz a coisa. Isso é aceitar a arbitrariedade, aceitar o que outras pessoas estão impondo para você. Por isso que nós levantamos a palavra de ordem de anulação do impeachment, que é um direito. Ficou provado na lei ficou provado nos fatos de que o impeachment foi comprado. O problema é que, logicamente, nós temos aí uma situação onde o STF está dominado por uma quadrilha que não quer levar em consideração nenhuma realidade jurídica. Eu não digo nem política. Eles podem ser contra a Dilma, mas eles teriam que levar em consideração a realidade jurídica. Há denúncias, declarações que estão em processo, em juízo, na ata de processos, que mostram que o impeachment foi comprado. Eles teriam que julgar isso daí. Eles teriam que anular o impeachment. Não anularam porque não há mobilização. Agora, a nossa tarefa o que é? Olhar e falar, não há mobilização, vamos partir para a próxima. Eu considero que isso aí é um erro político muito grave, né? E que a gente não deve abrir mão dos direitos. Se é seu direito, é seu direito. Você tem que lutar por ele. O Lula tem direito de ser candidato. A população tem direito de votar nele. Tem que lutar por isso. Nós, por exemplo, não vamos abrir mão disso daí. Essa é uma primeira questão. Segunda questão é a seguinte. Com o Lula, é bem provável que, se não houver mobilização, a população seja derrotada de qualquer jeito. Sem ele, já é praticamente uma inevitabilidade. Porque há dois candidatos que seriam de esquerda. O Boulos, que não tem voto nenhum, ele não vai passar de 0% para 40% daqui para outubro. Precisaria acontecer um verdadeiro milagre no país. E a Manuela Dávila, que já está praticamente abrindo mão da candidatura dela para apoiar o Ciro Gomes. E tem o Ciro Gomes, que é uma pessoa de direita. Se o Ciro Gomes ganhar, também é uma derrota da esquerda. Então nós estamos aí numa situação em que ou você luta ou você vai ser pisado. Não tem muito para onde correr. A ilusão de que o Ciro Gomes é um candidato que vai garantir a vitória da esquerda é totalmente ilusão. As declarações do Ciro Gomes e da sua equipe são assim: vamos privatizar tudo o que restou. Bom, se esse é o candidato de esquerda, então, sei lá. Já não dá para entender mais nada do Brasil. Agora ele declarou que em 2 anos ele vai suprimir o déficit fiscal. Isso só é possível de fazer através de uma política de guerra contra o povo. Ele quer que o Benjamin Steinbrück seja o vice dele. O Benjamin Steinbrück é um dos líderes do golpe. Ele é vice-presidente da Fiesp. A Fiesp foi a coluna vertebral do golpe. Foi quem organizou na prática o golpe. Em São Paulo, o quartel-general do golpe era a Fiesp. Bom, vamos supor que se eu fosse convencido por esses argumentos, votasse no Ciro Gomes, que é uma pessoa do PS que veio do PSDB, que votasse no Steinbrück, votasse pelo ajuste fiscal, votasse pelas privatizações, se eu fizesse isso daí, no dia seguinte eu ia acordar, olhar e me dar um tiro na cabeça e falar, eu fiquei louco e fiz a coisa mais louca da minha vida. De jeito nenhum que dá para votar num Ciro Gomes pensando que ele é de esquerda.
Bem, temos várias perguntas aqui. Tem uma pergunta do Superchat, do Marco Silva. Ele diz: ouvi dizer que o PT não politizou o povo durante seu governo, fato que facilitou a ação dos golpistas. Como seria feita essa politização do povo no eventual próximo governo do Lula? Um companheiro comentou, Volney, que seria uma pergunta para se fazer ao PT, porque o PCO vem fazendo isso desde sempre. Primeira coisa, nós não podemos falar pelo PT. Nós apoiamos a candidatura do Lula, mas o Lula é o Lula e nós somos nós. Né? Nós estamos apoiando o Lula com o nosso próprio programa. Nós não estamos chamando as pessoas a votar no programa do Lula. Estamos chamando a votar no Lula, porque ele representa uma coisa que vai além do programa dele. O grande problema do PT, essa é uma pergunta muito oportuna, porque permite esclarecer uma coisa importante aqui. O grande problema do PT nesses 14 anos de governo, e esse é o problema-chave de toda a politização, é que o PT não conseguiu estabelecer claramente uma fronteira entre a esquerda e a direita, os explorados e os exploradores, os oprimidos e os opressores. Ele não conseguiu. As alianças do PT confundiram todo o panorama. Aliança com o próprio Michel Temer, com o PMDB e outras coisas. Bom, agora a direita fez isso pelo PT, no desespero político. E estabeleceu essa delimitação, essa fronteira. O que eu acho é que não se pode abrir mão disso daí. Ideias como de apoiar o Ciro Gomes, por exemplo, que é o homem que falou que nós temos que acabar com o ódio que tem no Brasil, né, que é meio que uma política hipócrita de todos temos que nos amar e tal, quando é evidente que nem os coxinhas querem amar a esquerda, e menos ainda a esquerda quer amar os coxinhas. Ninguém quer amar ninguém, o pessoal quer decidir o negócio na luta, né? Eu acho que o importante é isso daí, acentuar esse fato. O Brasil tem um inimigo, é a direita. São os grandes capitalistas, é o capital estrangeiro. Nós temos que fazer com que o povo compreenda isso daí, que o inimigo tem que ser combatido. Esse é o problema-chave. Agora, o que o Lula vai fazer, eu não sei. Nós não estamos votando no Lula pelo que ele vai fazer. Nós estamos chamando a votar no Lula pelo que ele representa. Pelo que representa uma eventual vitória dele, que seria uma derrota dos golpistas. Aí, se ele fizer coisas com as quais nós não concordamos durante o governo, um eventual governo dele, nós vamos criticar as coisas que nós não concordamos. Nós vamos exigir dele também coisas que o eleitorado dele efetivamente quer. Nós temos que exigir, por exemplo, a questão da Petrobras. Se tiver um governo Lula, nós vamos exigir que o petróleo brasileiro seja tudo estatizado. Se ele vai querer fazer isso ou não, é problema dele, mas essa é a nossa posição, é isso que nós vamos defender. Nós vamos exigir que as concessões de rádio e televisão sejam todas revogadas. Se ele vai fazer ou não, não sei, mas aí nós vamos pressionar ele para fazer. Essa é a realidade. A política não é simples também. Eleger uma pessoa acreditando que a pessoa é maravilhosa e vai fazer tudo maravilhoso é um pouco uma ingenuidade, né? O processo político é mais complexo. Tem um companheiro que perguntou aqui, o que você acha dessa união desesperada da direita com o nome de centro? E o que você acha da ameaça parlamentarista orquestrada pela Carmen Lúcia? E ele tinha perguntado antes também se você acha que a saída da direita vai ser o parlamentarismo ou os militares. Bom, o problema é o seguinte, a situação é muito fluida, né? É difícil de você fazer afirmações quando a situação é fluida. Nós temos indicação de que há uma tentativa de passar por cima das eleições. Isso é muito claro. Nós temos o fato de que os militares ameaçaram várias vezes no caso de os políticos de direita perderem o controle, intervirem na situação. Então, quer dizer, na realidade, o correto não seria a gente dar uma resposta taxativa, mas seria apontar, né, as possibilidades que se apresentam na situação de uma maneira realista.
Existe a possibilidade de um golpe militar? Existe. Existe a possibilidade de não ter eleições? Existe. Existe a possibilidade de ter eleições e depois estabelecerem um parlamentarismo fajuto? Existe. Existem muitas possibilidades, justamente porque a situação é fluida. Nesse momento, os golpistas estão procurando uma fórmula aceitável para burlar a opinião da maioria da população. Essa é a essência da situação. Como eles vão fazer isso daí? Nós vamos ter que esperar um pouco para ver algumas coisas se definirem, né? Vendo a imprensa capitalista, nota-se assim uma grande dose de suor e desespero por uma situação que é cada vez mais incontrolável. E o ataque ao Lula é todo dia na imprensa capitalista. O homem está preso, está condenado, já falaram que ele não vai concorrer, que vão fazer A, B e C e continuam atacando ele. Bom, companheiros... Peraí. Não, tá certo. Companheiros, a gente vai ter que, infelizmente, já encerrar pelo horário aqui da reserva da sala e tudo mais. Só o pessoal tá pedindo, se puder falar rapidinho antes de encerrar, e aí encerrar. Um companheiro aqui, um rapaz, disse que é neoliberal, mas ele queria saber obras literárias que você indicaria para entender a política econômica da esquerda. E aí, bom, a gente pode discutir as outras questões que ficaram sem resposta. Até um outro companheiro tinha perguntado para você falar mais sobre essa ideia do serviço militar obrigatório, mas acho que podemos levar para os próximos debates. Bom, no sábado nós vamos fazer, como sempre, a análise política. Amanhã não. No sábado, na análise política, o companheiro que queria saber mais do serviço militar pode perguntar. As perguntas que não foram respondidas também. Agora as obras, né, como é simples, se quiser comentar, e aí a gente encerra. Sobre essa questão das obras de esquerda, né, eu queria estabelecer uma diferença que eu acho que muita gente não presta atenção, que é a seguinte. Na esquerda existe uma política econômica marxista e existe uma política econômica de vários autores que não são marxistas, mas são de esquerda. Na maioria dos casos, esses autores que não são marxistas, mas são de esquerda, são de conteúdo nacionalista, né? Então, por exemplo, para compreender bem a política da esquerda, da esquerda nacionalista, teria que ler um autor, por exemplo, como o Celso Furtado, uma espécie de papa, né? Os autores da CEPAL, os autores do terceiro mundismo, tem vários que têm uma posição onde eles procuram destacar o caráter atrasado, ou periférico, ou subdesenvolvido, como eles dizem, dos países que são oprimidos pelo imperialismo. A literatura marxista é totalmente diferente, não tem nada a ver com isso daí. E é uma coisa também mais complexa. Aí teria que ler, por exemplo, Marx, tem uma obra econômica enorme, só que tem um problema. Para quem quer uma resposta imediata de problemas econômicos, não vai achar essa resposta imediata com facilidade, né? Porque a obra econômica do marxismo é destinada a explicar o que é o capitalismo e como ele funciona. Agora, colocando de uma maneira bem sucinta, eu acho assim, quem quer entender qual é o programa dos marxistas para a etapa atual, tem que ler, em primeiro lugar, o programa de transição escrito por Leon Trotsky. Também o Manifesto Comunista é explicativo, mas não é tão atual nessa parte aí. Mas o programa de transição, ele é atual e ele tem todo um programa econômico para a etapa atual que o mundo está vivendo. Bom, livros que eu acho que são importantes do ponto de vista econômico, marxistas. O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, do Lenin, um livro central, O Capital, logicamente, né?
os livros que fazem parte do período que Marx escreveu o Capital, estão todos relacionados, teorias da mais-valia, contribuição à crítica da economia política, tudo isso é importante. Alguns escritos do Engels, não tem aqui bem presente, que a obra econômica é principalmente do Marx. Do nacionalismo, da CEPAL, bom, Celso Furtado tem uma obra enorme, né? É tudo interessante. Ele tem livros sobre o Nordeste, onde ele procura explicar o problema do Nordeste. Esses livros deram origem à formação da Sudene. Ele tem uma história econômica do Brasil, que é um clássico, é muito importante. Formação, exatamente, não é história. Formação econômica do Brasil, um clássico. Ele tem livros, inclusive, sobre a situação do Brasil na época da ditadura, onde ele analisa os problemas políticos, os problemas econômicos concretos, né? Eu não me lembro agora o título desses livros concretamente. Eu indicaria ele porque eu acho que ele é um economista nacionalista que tem maior lucidez do que o resto, né? Como bibliografia. Ah, não. Perdão. O livro do Lênin, O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, é crucial. Estava esquecendo aqui um. Encerramos? Olá, nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.